Olá, gente, Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Estamos mais uma semana aqui no Impartindo do Coração para responder uma pergunta que ela é muito feita para mim, para as pessoas que trabalham com família, é o comprometimento que existe no mundo do casal e da criança que dorme no meio do casal. Um menino, uma menina que dorme com os pais na própria cama. Tem um versículo na Bíblia que ele é muito forte para o mundo relacional de marido e esposa. Está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, que diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, quem tem é a mulher. Obviamente que esse versículo não é um versículo que dá direito de posse, mas que dá senso de pertencimento. E diz assim: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não entre na incontinência. O que a Bíblia está falando aqui não é necessariamente sobre sexo, o que a Bíblia está falando aqui não é necessariamente sobre vida sexual de marido e esposa, mas a importância deles manterem a manutenção da sua vida relacional, não se privar um ao outro na sua vida marital, na sua vida afetiva marital, relacionamento homem e mulher. Por quê? Porque quando isso acontece, depois de um tempo, o diabo entra nessa incontinência, ele entra nesse lugar, e daqui a pouco marido e esposa querem voltar à sua conexão marital, querem voltar à sua conexão de homem e mulher, e eles não conseguem mais. Por quê? Porque o diabo entra nessa incontinência, ele anestesia o senso de marido e esposa. E no mundo cristão é mais difícil ainda. Por quê? Porque eles passam a viver como dois irmãos em Cristo, o que é altamente doentio. Por quê? Porque o leito perde a sua proposta para o matrimônio. Então, eu gosto sempre de deixar bem claro sobre isso. É muito doentio quando um pai e uma mãe, quando um marido e uma esposa colocam a criança para dormir junto com o casal. Aqui deixa muito claro, a não ser por uma situação específica, por um momento, por de comum acordo. Por quê? Porque vamos imaginar que o teu filho está doente, está com febre, então vai passar ali, traz para a cama naquela noite, dorme junto com os pais. Amém? Vamos pensar a noite do pijama em família, traz todo mundo para dentro do quarto, o maiorzinho, a maiorzinha dorme no colchão no chão, o pequeno vem para cima da cama, aquela noite um evento, tudo bem. Não estamos falando de coisas específicas, estamos falando do ordinário, do dia a dia. O dia a dia, a criança que dorme no meio do pai e da mãe, infelizmente é pesado o que eu vou falar, mas o pai e a mãe colocam a criança exatamente para estar no lugar que o diabo gostaria de estar, entre o casal. Por quê? Porque a cama é uma jurisdição do marido e da esposa. A cama não é uma jurisdição do pai e da mãe. E quando você opera com as leis de uma jurisdição, noutra jurisdição, aqui ela não tem poder algum, aqui ela não tem eficácia nenhuma, aqui ela trabalha ao contrário. O leito é uma jurisdição de marido e esposa. O leito não é uma jurisdição de pai e mãe. Portanto, volto a repetir, quando um pai e uma mãe colocam a criança para dormir no meio do casal, infelizmente, coloca a criança a estar exatamente nesse lugar aonde o diabo gostaria de estar, no meio do casal, naquela jurisdição aonde eles precisam estar como marido e esposa. Não estou falando de sexo, estou falando de uma jurisdição de homem e mulher. E isso é comum acontecer por vários motivos. Às vezes é o pai que provoca, às vezes é a mãe que provoca. Por exemplo, às vezes a mãe é uma forma dela não ter sexo sem precisar ter briga. Não tem sexo sem precisar ter discussão com seu marido. Então, ela introduz a filha nesse lugar, introduz o filho nesse lugar. O pai, comovido pela situação, tem marido que chegou ao absurdo de dormir no chão. E a criança dormir na cama
com a mãe. Isso é altamente doentio, nesse caso chega a ser diabólico e altamente perigoso. Quando o filho e uma filha conseguem discernir, entender que antes, na vida do seu pai, antes dele vem a sua mãe, e na vida da sua mãe, antes dele vem o seu pai, essa exposição de uma aliança inquebrável traz a proteção que o filho precisa, não o desejo que eles têm de estar nesse lugar toda hora sendo o centro da atenção, o centro do cuidado. Por isso, eu sei que é delicado o que eu estou falando. Se alguém receber isso meramente no senso crítico, vai se ofender, vai responder de forma hostil. Eu sei, mas talvez fazer o quê? A gente está aqui para ajudar. Seu filho, dê a ele o lugar que é dele, de amor, de carinho, de proteção, mas faça ele reconhecer as devidas jurisdições, porque senão amanhã ele não tem senso e discernimento de jurisdição. Vai se comportar de forma errada, não tem discernimento de que cada ocasião ou cada lugar pede o tipo de comportamento, o tipo de conduta. Ajude o seu filho, ajude a sua filha. Ele é muito mais amado dormindo no lugar que ele foi chamado para dormir, dependendo da idade que ele tem, do que no meio do casal. Espero que te contribua de alguma forma. Uma colocação importante. Pastor, isso já é um vício na minha vida de casamento. Isso já é um vício no meu leito de casamento. Então, não vá estuprar uma situação. Não vá agora violentar uma situação. Se você quer conserto, se você quer consertar, use a sabedoria de marido, de esposa, e comece a trabalhar essa emancipação de uma forma paulatina, de uma forma equilibrada, e você vai ver que, passando os tempos, pode doer mais no pai e na mãe do que dói na criança. Por quê? Porque quando a criança vai para o seu devido lugar, o alívio também chega, o conforto também chega, a segurança também chega. Existe um processo. Sai do ventre, vem para o peito. Sai do peito, pode estar na cama. Sai da cama, vai para o bercinho. Sai do bercinho, vai para o seu quarto. Sai do seu quarto, vai para a sala, para a cozinha. Sai da sala, da cozinha, vai para o terreno. Sai do terreno da casa, vai para a rua. Essa emancipação paulatina, ela precisa acontecer. Filhos que não são emancipados são filhos adoecidos. Eu espero que isso contribua de alguma forma e a gente se encontra na semana que vem com mais um Impartindo o Coração.